Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. É um programa da luz. Nós estamos trazendo aqui o nosso Batman. Meu amigo, seja muito, mas muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter você aqui, a gente está emocionado e hoje eu digo que a gente vai fazer um grande bate-papo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradecer o convite, né? Nosso amigo Marcelo aí, Fala Chefe. Sempre a gente tá falando aí, Fala Chefe, né? Exatamente. E eu creio que isso vai cair aí na boca da galera, que eles possam conhecer esse podcast, que através da sua vida eles possam aprender coisas que nunca viram, e eu tenho certeza que, como tá aí o NDJ Studios aí, em nome de Jesus, nós vamos alcançar muitas pessoas, muitas vidas. Amém, amém. E eu tenho certeza que vai ser uma conversa guiada por Jesus. Amém. Mestre, a primeira pergunta que a gente costuma fazer para os empreendedores, para os empresários aqui de Jundiaí, é como tudo começou. Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu quero saber quem é o homem por detrás do Batman. Quem é o homem por trás dessa fantasia? Cara, eu poderia convidar ele, né? Acho que às vezes a maneira mais formal de falar dele. Porque melhor que tudo é a própria pessoa falando dela, né? Exatamente. Eu creio que vamos convidar ele para poder... Então a gente vai tirando a máscara do Batman. Eu tenho certeza que, de alguma forma diferente, hoje vai ser esse podcast. Tenho certeza. Eu creio que... Eu tenho certeza disso. Que Deus vai trazer aqui para nós Deixa eu trazer ela um pouquinho mais para cá, ó. A galera vem aí, para aparecer. Perfeito. E agora sim, a gente vai perguntar como tudo começou. Eu vou perguntar de uma forma diferente. Quando começou o seu chamado, meu amigo? O meu chamado, eu comecei, eu creio, né, como tem falado aí há algum tempo, eu creio desde o ventre da minha mãe, né? Eu creio que Deus já sabia ali de um propósito, mas quando eu encontrei e entendi isso, foi quando eu lembro que um dia eu estava com uns amigos numa cavalgada, e ali eu já tinha ido para a igreja, já tinha vivido algum propósito com Deus já, muitas vezes. Já estava casado já. E eu vim numa cavalgada com um amigo meu. Eu lembro que nós andando na estrada de terra, carregando 2 cavalos num trailer. E ele precisou de dar uma freada brusca, ele tombou esse trailer. E os 2 cavalos caiu um em cima do outro, quebrou o trailer. E eu lembro que uma madeira do trailer entrou na lateral do cavalo. E a gente foi uma luta para tirar esses cavalos. Um cavalo que ele gostava de fazer cavalgada, um cavalo de estimação dele. E a gente tirou esses cavalos, levou para a fazenda dele. E ali, né, nesse dia, muitas pessoas estavam com nós, muitos jovens estavam com nós. Eles ajudando o veterinário. Como machucou o cavalo, a lateral do cavalo, entrou uma madeira do trailer. Aí machucou, né? Cavalo, quem entende aí sabe que cavalo ele não regenera a carne, né? Então eles teve que correr muito rápido, chamar um veterinário para poder fazer um procedimento nele. Ele não poderia ser ali, não pegar uma infecção e tá morrendo. Eu lembro que esse dia, cara, todo mundo desmaiava do meu lado. Todo mundo, os meninos ficavam segurando, vendo que a lateral, a barriga todinha do cavalo. Os meninos ficavam olhando aquilo lá, eu olhava dentro ali do intestino, tudo dentro do cavalo ali. E eles ficavam, acho que passavam mal com aquela situação. E eu não, e eu bem tranquilo, segurava a lateral assim, pro veterinário vir costurando, lavando, né? Ali limpando, higienizando e costurando. Precisava dele arrancar essa pele, ele lavar tudo, higienizar e costurar para que não desse varejeira, bicheira, essas coisas. E aquele dia ali eu tive um encontro com Deus. Aquele dia Deus falou muito forte comigo, que a partir de hoje, que não era, a partir daquele dia, que não era mais para mim viver as coisas do mundo, era para mim poder, as pessoas verem em mim uma transformação. Que quando Jesus entrasse na vida de um homem que era perdido do mundo,
o que ele faria. As pessoas iam olhar para mim de uma forma diferente. As pessoas iam olhar para mim pelo que eu carrego. Onde eu costumo falar hoje, que eu saí das trevas para a luz. Eu creio que ali foi onde que Deus me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Onde que eu comecei os meus projetos sociais, onde eu comecei uma caminhada com Cristo de verdade, mesmo verdadeira, né? Porque antes era só por falar, eu vou na igreja, eu tenho Deus, mas eu não tinha de fato assim encontrado e mudado a minha atitude com Deus, sabe? Ter coragem para poder viver aquilo. Eu tenho esse marco daquele dia, daquele momento que aquele trailer tombou com aqueles 2 cavalos. A gente passou a noite inteira, foi a madrugada inteira segurando a lateral daquele cavalo e eu olhando aquilo ali. E os meninos, tem até um desses meninos já faleceu. Esses meninos desmaiavam mesmo de ficar vendo aquilo lá. Aí você tinha que acudir o cavalo, tinha que acudir eles, se desmaiavam lá. Ficava na dúvida ali. Ficava na dúvida ali. E assim, como é que começou esse projeto do Batman? Porque eu te conheci pela internet, numa palestra que você estava dando, e isso alguns anos atrás, mas a gente percebe que o seu chamado vai fazendo você aparecer aqui, vai aparecer ali. E foi interessante hoje você tirar a máscara para mostrar quem é o Fábio Júnior, né? Que hoje a gente conversa com muito orgulho para entender como é que começou esse projeto. Quando foi, como foi? Eu comecei, né? Engraçado, eu comecei como o Fábio Júnior. Antes de falar, meu nome é Fábio Júnior, hoje eu sou pastor. Trabalhei muitos anos com veículo, tenho a minha esposa Maiara, meus filhos, a Maria Gabriela, o João Gabriel, a Maria Alice. Eu comecei meu projeto em Barretos, fui lá dessa forma, sem roupa, sem fantasia, sem nada, para poder ver como funcionava aquele projeto dos cofrinhos para colocar nos comércios. Um amigo meu, Lilica, a gente foi lá para poder começar esse projeto de levar os cofrinhos para os comércios de Uberlândia, para a gente ajudar o Hospital do Câncer de Uberlândia. E sentiu no coração, a gente foi lá, e lá a gente conheceu o Henrique Prata, que é o dono do Hospital do Câncer de Barretos, que hoje é chamado Hospital do Amor. A gente conheceu ele lá, e aí ele falou, contou da história toda. Aí a gente falou para ele que na época a gente fazia futebol contra a fome. A gente pegava os alimentos não perecíveis dos futebol, a gente ajudava em Uberlândia, lá tem o futebol do Alexandre Pires, que todo ano o Neymar iria lá. Então o que ajudava muito nós arrecadar, que o estádio é grande, arrecadava muito alimento, é quando o Neymar iria. E a gente tinha esse contato, esse acesso através do futebol lá com o pai do Neymar. Aí a gente conseguiu esse projeto em Barretos, e aí o Henrique Prata falou com a gente: nossa, meu sonho era trazer um jogador de nome aqui. Eles tentaram com o Pelé, não conseguiram levar o Pelé, teve alguns assuntos lá, e nem veio o caso, ele não conseguiu, e a gente falou com ele: cara, a gente consegue. E aí, ele até duvidou da gente, que chegou duas pessoas desconhecidas, né? E falar que conseguiu levar o Neymar lá. Aí a gente pegou e conseguiu levar ele. E o Henrique Prata disse na mesa dele lá, que tem uma sala dele lá que ele recebeu a gente, que ele falou assim que a Xuxa tentou, porque ela é o Hospital do Câncer de Barretos, infantil, chama Xuxa Meneghel. É até o nome dela, já teve lá, ela já ajudou. E aí ele não conseguiu um jogador de nome do padrão do Pelé, do Neymar. Eu falei: a gente consegue. Aí a gente pegou e conseguiu marcar uma reunião com o Neymar Pai lá no Instituto Neymar, que é lá em Praia Grande, onde vocês, né, são de lá. E aí a gente fez a reunião lá em Praia Grande, levou o Henrique Prata lá, a gente sentou, fez a reunião, o Neymar Pai falou: se você precisar da imagem do Neymar para esse projeto, pode contar. E é um projeto que chamava Passos que Salvam. Era um projeto de prevenção de câncer infantil. Eu sempre lutei com a prevenção de câncer infantil, porque a prevenção em tudo na vida é muito melhor do que você tentar acudir o problema quando ele está tudo já estourado. Então, se a gente previne no nosso casamento, na nossa vida pessoal, na saúde, e as crianças conseguem fazer um tratamento preventivo, ou então nas escolas tivesse uma prevenção para não que tivesse uma doença, um câncer, eu tenho certeza que a quantidade de tratamento hoje seria bem menor, né? E a gente teria uma sociedade mais saudável. Mas infelizmente as pessoas, como se torna um comércio, a indústria, né, farmacêutica, a indústria do câncer, acaba por aparelho, por medicação, por tratamento. É um comércio muito grande, muito pesado. As pessoas gastam muito dinheiro com essa doença. Acaba ninguém investindo no tratamento e na prevenção. Aí acabou não indo para frente. Eu lembro que ficou pouco tempo lá
com esse projeto. E eu peguei e fui, como eu sou de Uberlândia, eu falei, cara, eu não consigo ficar indo para Barretos toda vez. Então hoje eu fui me inscrever no Hospital Luta pela Vida, no Hospital do Câncer de Uberlândia, que tem um grupo que chama Luta pela Vida. Todos os hospitais que você vê que está avançando, eles sempre tem um grupo, uma ONG lá dentro, para poder conseguir, né, recurso, melhoria. E lá em Uberlândia eu me inscrevi no Luta pela Vida e comecei a fazer o projeto. Comecei na capelania, o Fábio Júnior mesmo normal. E depois eu vi que se eu fosse para o entretenimento, que tinha palhaço, tinha, né, super-herói. Na verdade, na época nem tinha super-herói. Tinha palhaço e tinha uns grupos lá que tocavam. Aí eu fui uma das pessoas que começou os grupos super-herói. Tanto é que quando eu comecei com Homem de Ferro. Aí depois vesti de Homem-Aranha. Aí o meu pastor, na época, me deu uma roupa do Batman. Uma roupa bem simples do Batman mesmo. Tenho até ela guardada até hoje. Aí eu vesti ela, fui melhorando ela com o tempo. E as pessoas falavam, quando eu vesti de Batman, as pessoas falavam, não, cara, você parece demais com o Batman. Você é muito parecido com o Batman. Eu fui falar, então vou investir no Batman. Eu comecei a impulsionar, porque na minha vida, com experiência como Fábio Júnior, eu aprendi que se a gente impulsiona e investe em uma coisa só, a gente fica bom naquilo. Então, se você, na sua vida inteira, você está tentando um monte de coisa, especializa numa. Se especialize em uma coisa, faça o melhor, procura grandes cursos, compra boas ferramentas, que você vai ficar bom naquilo ali, você vai ser destaque naquilo ali. Dependendo de ser aqui em São Paulo, em Jundiaí, qualquer lugar do Brasil, você especializa naquilo ali, investe naquilo ali, tenha coragem de investir, de gastar. E eu fiz isso com o Batman. Porque o super-herói no hospital, ele não só o Batman, não só alcança as crianças, como a gente estava lá hoje na Casa Nazaré, você vê a alegria das crianças, a criança virar para você e falar assim, ficar um dia sem dormir, chorando, te esperando porque te ama. Eu te amo, Batman. Aquilo foi forte. Foi forte. Então, cara, eu vou fazer o melhor para poder mostrar para eles que o Batman é verdadeiro, que o Batman tá lá. Só que nessa caminhada minha, eu aprendi a falar de um super-herói que é muito maior que o Batman. Quantas crianças que eu falei que o super-herói do Batman podia curar elas foram curadas. Quantas pessoas que eu falei que o super-herói do Batman podia ajudar eles foram ajudados. Podia libertar eles, né, desse sofrimento, dessa angústia, e eles foram libertos. Então, o meu propósito hoje do Fábio Júnior é levar o Batman por onde ele for para falar do super-herói dele, que é Jesus, que ele pode. Cara, Jesus, cara, não importa a religião que a pessoa crê. O dia que ela entender que Jesus pode todas as coisas, e foi através de Jesus que nós fomos salvos, curados, sarados. As pessoas, se elas entenderem que esse super-herói é verdadeiro, cara, ninguém vai ter mais sofrimento e angústia, preocupação com coisas que não precisa preocupar. Então o Fábio Júnior hoje, ele nada mais que um instrumento de levar o Batman por onde ele vai para falar desse super-herói, Jesus Cristo. Perfeito. E a gente acabou de voltar da Casa de Nazaré e visitamos lá aproximadamente 40 crianças. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Foi algo incrível. Para você que está assistindo o programa agora, depois a gente vai deixar o link aqui para você assistir. Nós entrevistamos também o responsável, o Bruno, pela Casa de Nazaré. E esse insight que veio para fazer esse elo pro Fábio levar o Batman até lá foi algo incrível. E foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, de verdade. E se a gente for falar um pouco de ser humano, né? Esse projeto que você faz é um lado social, é maravilhoso, é incrível, a gente presenciou. Mas assim, existem pessoas que julgam você quando te vê vestido assim? Tem esse tipo de comportamento? Já, assim, às vezes acontece, cara. As pessoas às vezes não conhecem o projeto, né? E às vezes que eu tenho a caminhada, né? Tem um caminho de ir para o hospital, de voltar, de estar em algum lugar. E, às vezes também até dentro dos hospitais, cara. Às vezes a gente é meio perseguido por aquilo que a gente está fazendo. Muitos hospitais, eles alguma coisa que a gente faz, né? Você está falando lá da porta, ou que seja o que acontece se você faz alguma coisa no hospital. As pessoas, todo mundo pode. Sabe o que é o mais triste, o que mais dói pra gente? Que eu conheço várias pessoas que fazem esse projeto. O que mais difícil pra gente que faz esse projeto é que todo mundo pode tudo no hospital, menos a gente que faz. Exato. O próprio hospital pode postar as crianças, pode postar quem que eles quiserem, pode fazer o que for, que eles têm lá, eu tenho um termo. Nós também temos, quem faz também não faz
sem perguntar para os pais se pode postar, perguntar para as crianças se elas querem ser postadas. Nós perguntamos para todos, cara. Tanto é que tem uns vídeos que a gente faz pedindo. Então, assim, o mais difícil para a gente de viver tudo isso, a gente sabe que vai ter essa perseguição, sabe? E o mais difícil é porque as perseguição é daquelas pessoas que deveriam mais impulsionar, mais agradecer que você está ali. Tive em São Paulo, cara, você vestir essa roupa, você fica 8 horas com essa roupa, a máscara pesada, dói, machuca o rosto. O trânsito de São Paulo é loucura. Você ficar 2 horas para chegar num hospital, 2 horas para poder conseguir ir embora, ou até mais. Ficar lá 4, 5 horas abraçando a criança. E andar um trecho pequeno, né? Então é muito sofrido, sabe? Assim, é muito sofrido. Você gasta o que você tá ali, você dá o seu dia de todo o coração, sabe? Você dá um abraço. Você escutar uma criança falando: obrigado, Batman, eu te amo. Obrigado por você ter vindo aqui. A hora que você vê a sensação delas, você vê que elas nem lembram se elas estão doentes. Elas parece que nem tá, sabe? Assim, parece que uma sensação que tira delas, assim, tão gostosa que eles esquecem e acaba sendo até curado mesmo, acreditando naquilo que você fala, sabe? Acreditando que eu sou o Batman mesmo, de verdade. Quantas pessoas perguntam: nossa, você parece demais. Você chega assim com o rosto pertinho, você parece demais com o Batman mesmo, você é o Batman de verdade, cara. Nossa, que legal. Aí te abraça, começa a abraçar. Às vezes te dá 100 abraços ali no tempo todo, toda hora abraçando, sabe? Então, cara, o que mais dói na gente é isso. Às vezes as pessoas, a gente deveria ter mais um pouco de compaixão com a gente que faz esse trabalho, sabe? De falar: não, cara, ó, fica tranquilo aqui, só apaga isso aí, ou então, sei lá, mas não, aí manda um texto pra você, tipo assim, às vezes, muitas das vezes esculacha. Muitas das vezes, eu já cheguei uma vez no hospital que eu fui, que eu trabalhava, cara, uma pessoa mandou um áudio errado, foi mandar pra uma pessoa e mandou pra mim. Putz. Você vê que essa pessoa falando mal de mim, falando mal que na época eu não tinha conseguido bala pra eles lá no hospital. Eu ganhava brinquedo da ReHap, cara. Nem meus filhos eu comprava brinquedo da ReHap. Eu ganhava e levava. Então, assim, você vê quantas pessoas têm a mente tão pequena, sabe? O coração tão sujo, tem hora. Mas isso não pode parar, gente, sabe? O que eu falo, cara, se te persegue, continua andando. Você tá no caminho certo, sabe? Se tá te perseguindo porque você tem alguma coisa de valor, né? Se tem algum atrás de você, porque você tem alguma coisa de valor que você tá carregando, e valoriza isso, continua. Aí quando você perguntou aí quem é o homem por trás dessa máscara aqui, é um ser humano que chora, que sofre, que tem suas dificuldades dentro de casa, que tem seus filhos para cuidar, que tem seu sofrimento para correr atrás de recursos, para poder pagar as contas, que hoje nunca quis ser pastor, que é um pastor, né, que tem que cuidar de gente, cuidar de pessoas. Quando eu tiro essa máscara aqui, eu vou atrás de gente para cuidar, de casais que estão separando, de meninos que estão perdidos, de jovens que não quer saber, sabe, que tá só no mundo perdido. É isso, esse é o cara. Quando ele tira a máscara, ele vai atrás de pessoas para cuidar, sabe, ele vai atrás de pessoas que estão precisando de uma palavra, um incentivo, um abraço, de uma oração, né? Eu não paro não, cara. Quando eu não tô com essa máscara aqui, eu tô nas ruas pregando, eu tô na casa de alguém acompanhando um casal que quer separar, de um jovem que tá rebelde, essa é minha numa vida. Churrascaria, aconselhando um casal, né? É isso, cara. É sobre isso, sabe, assim, não parar até Jesus voltar, cara. Se existe algo verdadeiro no meu coração, é saber que tudo que eu faço é para Jesus, sabe? Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei na minha vida é em prol do reino, cara. É de saber que vai valer a pena eu estar pregando, falando de Jesus aqui, Jesus batendo nas minhas costas e falar assim: é eu que você está falando aí, sabe? É eu que... eu sou esse cara, eu sou Jesus, sabe? É saber que onde você tá, cara, em Juiz de Fora tava te contando do meu menino, meu filho comigo lá, sem estar na aula, de Uberlândia, 900 km de Juiz de Fora, eu lá orando com as pessoas lá, veio uma menina lá, Deus possa abençoar ela. A menina foi dar um tapa no rosto do meu filho, por nada, tipo assim, pra tentar te desestabilizar, sabe? No deslizamento? Foi, no dia do deslizamento. Eles deu um tapa no rosto do seu filho? A menina deu um tapa no rosto dele lá no meio, eu orando com a galera, eu tava orando com o bombeiro. Ela veio e deu um tapa no rosto dele. No rosto dele lá, e assim, aí ele falou, eu não vi na hora, eu vi que o pessoal tava discutindo com ela. Aí eu peguei, cara, que loucura. Às vezes a gente tá aqui gastando, vivendo isso aqui, pra estar com a minha família, em prol do reino, tá? Assim, por Jesus tudo vale a pena, cara. Por Jesus
você se humilhar, sabe? Você colocar no seu coração ali que para Jesus você levar um brinquedo, você ajudar uma mãe, né? Quantas mães aí no Brasil, cara, não só na minha cidade, que o meu trabalho mais intensivo é na minha cidade, mas quantas mães que a gente pôde ajudar com o projeto do Batman, sabe? Quantas mães que eu pude ali falar assim, não, o Batman vai fazer aqui um vídeo, um Pix, né, através da rede social. Eu assim, fiquei encantado quando o Tecar ele fez lá todo filmagem comigo, mostrou o projeto meu. Quantas mensagens eu recebi, assim, sabe, tanto carinho. E uma das mensagens lá que falou forte do meu coração, falou assim, cara, tanto influência aí, que só fala besteira, que só fala um monte de coisa que não muda a vida de ninguém, e esse cara só tem 90 mil seguidores, sabe? Aquilo ali eu vi, eu falei, cara, só desse cara ter falado isso por mim já valeu a pena, sabe? Já me impulsiona a viver mais, a fazer mais. Conhecendo o Bruno hoje da Casa de Nazaré, sabe, a dona Cida lá, isso me impulsiona a fazer mais, cara. 40 crianças, eu chegar lá e uma criança virar pra mim e falar assim, ó, Batman, uma criança de 2, 3 anos, ela deve ter no máximo, que é a menininha, ela virar pra mim e falar assim, Batman, cadê a minha mãe? Casa de abrigo, cara. Foi forte, foi pesado. Cara, a menina virar pra mim e falar assim, cadê Batman? Ela falou, perdeu 3 anos, cadê minha mãe? Tipo assim, então que eu era o super-herói que podia salvar ela, sabe? O Batman ia chegar lá e ia salvar onde que a mãe dela, se é o Coringa que pegou a mãe dela, levar e entregar pra ela a mãe dela. Cara, pensa, que mundo é esse, cara? Que mundo é esse? Uma criança de 3, 4 anos ali, no máximo que ela tem, virar pra uma pessoa e perguntar, num desespero, assim, olhar dentro do olho da gente e falar, cadê minha mãe? Cara, assim, infelizmente, o que a gente tem vivido, sabe, não tem impactado as pessoas da forma que deve ser impactada, sabe? Então, meu propósito de vida, cara, é levar a realidade dessa vida, a realidade desse mundo, dentro dos hospitais, e mostrar para o mundo que as pessoas estão vivendo, cara. Que elas precisam, sabe assim, as pessoas precisam acordar e parar com essa loucura de preocupar com coisas e passar a preocupar com pessoas. Se preocupar com o ser humano, cara. O ser humano tá caído na rua aí, o povo tá passando, tá fechando o vidro do carro. Sabe, as pessoas estão precisando de ter mais amor. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia fala que no final do tempo, um amor de muitos se esfriaria. O cara tem que ter um coração muito frio, passar perto de alguém, ouvir uma criança dessa e não se comover. Sabe, passar no hospital, passar na porta da CD ou algum lugar, não se comover para dar um abraço, para ajudar uma mãe. Às vezes eu creio que na CD pelo Brasil. Você teve na CD ontem, né? Vi ontem. Eu creio que no Brasil inteiro deve ter mães que às vezes não tem condição de levar seu filho lá para fazer o tratamento. Um tratamento, assim, cara, de alto nível que a CD dá. Sabe, o tratamento deles lá, cara, é sobrenatural. O que eles entregam lá, sabe assim? Então, às vezes a gente está precisando de mudar a nossa conduta, mudar os nossos pensamentos, nosso rumo de vida, para poder olhar para o ser humano, olhar para o próximo, cara. Sabe, eu fico vendo pessoas que não têm coragem de abençoar. Eu não consigo ver isso, não. Então abençoa, cara. Não é possível, Deus não nos deu tão pouco que eu não posso ajudar. Verdade. Se seja 5, 10, 20, 30 reais para ajudar alguém, para comprar alguma coisa, seja uma marmita, sei lá, cara. Sabe assim, o ser humano, cara, cada dia que passa para ele tá, em vez dele crescer, ele evoluir, ele tá diminuindo, sabe? Ele tá desvoluindo, né? Então, assim, eu vejo que a gente tem que parar, pensar, mudar essa forma de vida que a gente tá vivendo, cara. Assim, minha vontade é que Jesus voltasse hoje. Agora, eu nem saí daqui do podcast. Se eu pudesse ter essa oportunidade, sabe, cara, porque é o único que pode. Sabe? A casa NDJ, já tá no lugar para ele vir. Já, né? Pode vir. E aproveitando isso que você tá falando, mestre, eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores que ajudaram, pessoas muito próximas a mim. Quando eu falei que eu ia trazer o Batman para cá, ajudaram com N valores, não importa o quanto foi, depois a gente vai mostrar para cada um o que a gente fez com esse valor, mas é a forma de patrocinar o Batman vir para estar na Casa de Nazaré. Foi um dia extraordinário. Vou repetir, foi um dos dias mais lindos e importantes que eu vivi nessa minha trajetória aqui na Terra. Então queria agradecer imensamente a vocês. Foi algo mágico. Primeira vez que foi um super-herói lá, né? Primeira vez. Muito legal. Primeira vez. Foi muito, muito legal. E
Fábio, você já salvou alguém de desesperança? Já demais. Já salvei, o Fábio mesmo salvou. Já salvei várias pessoas, né? E uma delas que mais me mexeu comigo foi uma vez que eu tava indo pra um clube. Olha que loucura. Eu num clube lá em Uberlândia, e Deus falou comigo a manhã inteira, falando assim, ó, é pra você levar seus filhos no clube, vai me levar os meninos no clube, Cara, olha que loucura. Aí eu peguei e senti no coração de eu ir, só que o dia passa tão rápido que você vai lá tentando organizar um horário e tal, você não consegue. A manhã inteira eu não consegui, aí veio o almoço, eu não consegui levar eles no clube. Aí deu mais ou menos umas 2 e pouco. Eu falei com um amigo meu, senhor, pega meu carro, me larga lá no clube, que eu vou levar meus filhos lá no clube hoje e tal. Tô tentando um tempão levar eles no clube, pra poder aproveitá-lo pelo menos um pouco lá. Era 3 horas da tarde, eu cheguei no clube e entrei pra dentro do clube. Olha que loucura. E eu peguei, tinha um lugar lá, nesse clube que eu tava, que ele tem um vestiário e tem um rio lento. Um rio lento que você usa uma boia pra poder dar uma volta nesse rio lento. Cara, e eu peguei, eu olhando lá assim eu bem olhando do vestiário, e eu vi que o cara tinha entrado pulado na boia, pulado nessa boia, e ele pulou de ponta. Ele era um cara, acho que a altura dele do rio lento não dava pra ele poder virar, bater o pé e virar. E eu peguei e fiquei olhando, eu falei, cara, esse cara tem muito tempo que ele tá virado de cabeça pra baixo nessa boia. Pensei, né? Rapaz, hoje eu tenho um instinto, que eu tava te falando mais cedo. Meu instinto é de agir para as coisas, sabe? De correr lá e socorrer, de tentar salvar mesmo. Isso é instinto do baixo, né? Natural. E eu lembro que eu vim correndo assim, eu pulei a ponte, de cima da ponte, mais alto que esse teto aqui assim. Pulei, caí dentro da piscininha, que é o Rio Lento. E fui lá e peguei ele por baixo dele assim, eu desvirei a boia dele. Ele já tava com a boca preta já. Nossa. Tava com a boca preta já assim, já sem fôlego, assim. Eu virei e prendi ele no canto e falei, cara, Deus te deu uma nova chance. Deus te deu uma nova vida. Então agradece e muda a sua vida. Não sei de onde você é, de onde você veio, o que estava acontecendo com você que hoje. Ou tinha ninguém no clube, cara. Tinha ninguém. O clube tava vazio. O segurança salva-vida tava longe dele, não tava nem vendendo. Eu creio que se passa mais alguns segundos ali, ele tinha morrido mesmo, literalmente. Assim, então, um dos testemunhos de salvar uma vida desesperadamente mesmo foi esse cara, esse dia. E a sensação pra mim foi tão boa, cara. Uma sensação assim, falei, cara, uma alegria. Eu não sei se já teve isso, de salvar a vida de alguém assim, ó. Cara, a melhor sensação da nossa vida é salvar a vida de alguém. E esse cara aí passou alguns minutos. O filho dele chegou perto de nós, que eu tava segurando ele na boia assim, ó, e segurando no canto dessa piscina, pra ele não ir, que é um rio lento, a água corrente vai levando. E aí eu conversei com ele lá, orei com ele, abracei ele, me agradeceu muito. Ele foi voltando o fôlego dele. E eu lembro que chegou um menino de uns 9 anos e falou assim, pai, onde o senhor estava? Tava te procurando. Se eu não tivesse naquele momento ali, o filho dele tinha pegado ele morto, cara. Então, assim, a sensação de salvar a vida desse cara, pra mim, nunca mais... Salvou a família, né? Nunca mais eu vi ele em lugar nenhum na minha vida. Mas aquele dia, aquele momento, Deus tinha preparado para poder salvar a vida daquela pessoa. Eu creio que Deus tem me levado em vários lugares, né, através de uma palavra, de um abraço, né, dando um ânimo ali. Quantas pessoas na rua que estavam ali, que, tipo assim, querendo perder sua vida mesmo, e você vai ali dar um abraço, dar uma palavra que dá ânimo pra pessoa, né? No Instagram mesmo, lá no YouTube, que o Thiago Decar postou, se você vê as mensagens, se você começar a ler as mensagens lá, você vê pessoas falando assim, eu tava desacreditado da vida e esse cara me deu ânimo, sabe? Então isso pra mim, cara, sabe, sabe o que é o mais legal de tudo, Marcelo? Que a gente não sabe o quanto a gente tem alcançado, sabe assim, porque a gente carrega algo que é verdadeiro, que é o nome de Jesus, cara. Então se a gente de fato se imaginasse, soubesse o quanto que a gente tem levado e carregado e transformado a vida de alguém, aí a gente se alegrava mais do que ficava triste com algumas mensagens que a gente recebe de vez em quando. Verdade. Sabe, com uns áudios desses que chegam errado no telefone da gente, quando você ouve alguém fazer alguma brincadeirinha, alguma gracinha, sabe, alguma piadinha, e isso não me abala mais, sabe? Jamais já me abalou muito, mas por experiência e por viver e se alegrar pelo que as crianças falam pra gente, então não se mede, sabe assim, a régua de continuar, de impulsionar, de se alegrar é muito maior do que a régua de parar, de desistir, sabe? Minha vida eu não aceito desistência não. Legal. Porque só vence quem não desiste, né? E assim, a gente conversando, né, nos bastidores,
Você comentou, acho que são 11 anos que você vem fazendo esse trabalho, né? Esse trabalho. Talvez essa pergunta seja difícil até de responder, mas vamos lá. Tem alguma criança que marcou demais essa sua trajetória nesses 11 anos? Tem várias crianças. O Felipe Gato é uma criança que marcou muito. É engraçado que foi assim, ó, foi uma trajetória, né? E parece que assim, Deus sabia de todas para me poder, acho que, me sustentar nesse propósito, porque eu conheci Deus do começo algumas, e aquilo começou lá em Barretos, estou lembrado aqui agora. Na verdade, começou em Uberlândia, na Praça do Alvorada. Eu nem quero fazer esse trabalho, se for parar para pensar onde começou mesmo. Um menino que teve um câncer na cabeça, vizinho da minha irmã, e eu tinha uns 14 anos, e eu fiz uma festa para esse menino. Eu peguei o carro do meu irmão, encheu de brinquedo, passeei com ele no bairro todinho, e deu muito brinquedo para ele. Passou um tempo, ele faleceu, então eu creio que começou lá. Então, assim, eu acho que foi a primeira criança com câncer que eu ajudei. Eu tinha 14 anos. Então, aí passou muitos anos até eu começar esse projeto, que eu encontrei com um menino lá em Barretos. Assim, ele é uma criança que tinha mais ou menos 6 anos, chama Enzo. E eu lembro que sentei com ele lá, eu conversando, brincando com ele. Ele foi contar, a mãe dele contando a história, que ele sentiu uma dor no braço, só que criança corre muito, brinca muito, levou no médico, fez um raio-x lá e não parava essa dor dele. Mas quando as crianças estavam na casa deles, brincavam, parece que ele esquecia da dor. Que criança tem esse... Sim. Às vezes tromba, bate, amanhã bateu em algum lugar, pensa. Mas foi ver, quando foi fazer uma tomografia, um diagnóstico maior, teve que amputar o bracinho dele. Nossa. Ele estava lá sem um braço. Que idade? Uns 6 anos ele tinha na época. Tem até uma foto com ele. Assim, e daí eu acho que Deus veio trabalhando, né? Me marcando. Então, assim, eu lembro de todas as crianças que eu perdi, e também sei todas as crianças que Deus curou. Então não tem, assim, uma criança que mais marcou. Todas marcou, e todas estão no meu coração com um carinho muito grande, sabe? Mesmo as que Deus recolheu, mesmo as que eu fui em velório vestido de Batman, carregar o caixão delas, né? Tem várias crianças, o João Gabriel de Araguari, 3, ele não chegou a fazer 3 aninhos. Marcou muito, que ele só comia quando eu pedi o Batman, a mãe dele mandava áudio para mim, para ele poder comer, ele comia, mandava o vídeo. Uma criança que também eu era muito apaixonado. Teve as crianças que eu era muito apaixonado, né? Que eu falo das crianças que Deus já levou. O Felipe Gato, que foi uma criança que a gente conseguiu, o pai dele conseguiu um recurso na justiça, né? Foi até por isso que eu estou estudando direito, eu formo esse ano, se Deus quiser. Eu creio, é por isso que Deus me colocou para poder estudar o direito, ser conhecedor, né? Ser doutor em direito, para poder lutar por essas crianças na jurisprudência, né? Conseguir uma medicação. E os pais dele conseguiram uma medicação de 950 mil. Saiu até no jornal lá do Uberlândia, no SBT, na época. Uma foto minha com ele, e eles falam desse recurso. Comprou medicação para ele, só que a medicação chegou no hospital e quando ela chegou no hospital, ele teve que ser entubado. E não tomou nenhuma dose. Pensa, você lutar por um remédio, não, conquistamos lá, aí você comemorou, recebeu o remédio. Aí depois, quando o remédio chega, é onde você pensa, nossa, agora foi o benefício. Resolveu, vai resolver. Aí o menino vai entubado e falece. Então, tem muita história, sabe? Tem a Luluzinha. Recentemente, a Luluzinha, cara, era um chaveirinho. Era uma paixão, assim, que eu tenho, né? Eu não tinha, porque ela tá no meu coração e se tornou eterna. A Luluzinha, eu conheci ela, tinha uns 5 aninhos. Você vê o vídeo dela falando comigo, ela grudava na minha mão no hospital, e ela não deixava eu fazer nada, e enquanto ela não tomava quimioterapia, eu tinha que entrar na sala de quimioterapia com ela, segurando na mão dela para tomar injeção. Aí eu tomava injeção e ela podia ir embora. Aí lá, às vezes eu dava uma volta no Batmóvel, né? Quando eu tava com o Batmóvel, ou a gente brincava lá no hospital, eu dava algum brinquedo para ela, ou ia no brinquedoteca, ela fazia eu desenhar, fazia eu jogar, eu ficava lá, às vezes, quase horas, se te deixasse, para ela poder fazer as pinturas, fazer as brincadeiras dela que ela tinha que fazer comigo. Então, a Luluzinha também foi uma das crianças que... Quando eu tive a entrega do Batmóvel, quando a empresa modificou, a Max Performance modificou o Batmóvel, ela era uma que estava lá, ela foi a primeira a me abraçar quando eu entrei no salão, me abraçou e ficou grudada comigo. Então, são crianças que eu sou apaixonado, que vai ficar marcada assim, eternamente na minha vida, sabe? Ela é uma dessas. Os pais, eles são venezuelanos,
colombiano, né, João? Acho que colombiano. E foi uma luta ali, saber esse processo com ele. Os pais, cara, os pais delas, no dia do velório, eles não tinham condição financeira de pagar o velório, porque lá na Colômbia eles não tem, não é igual no Brasil, né? Você vai lá, paga, faz ali. E ele tinha gastado muito com o transporte da mãe dele que estava vindo. Então todo o recurso que ele tinha gastado. Porque a menina ficou no hospital internada um tempo. E eu falei assim, meu irmão, você tem recurso? Ele falou, não tem. Aí eu liguei pra galera da minha igreja, meus pastores lá, o pastor Rodrigo, a galera que é da minha igreja, eles automaticamente, cara, eles levantaram o recurso, pagou o velório da menina. Sabe, eu fui lá e coloquei o atestado de óbito no meu nome. Pra você ver, olha que loucura. Eu tenho um atestado de óbito de uma criança, cara, no meu nome. Porque o pai não dava conta. Eu tive que ir lá para poder enterrar. Você tem que pegar o atestado de óbito, você poder ir lá no cemitério, para eles poder marcar a cova lá. Então eu já vivi de tudo, sabe, cara, assim, que um ser humano pode viver nessa área, do extremo, né? De um lado pro outro, no extremo. Assim, de alegria e de sofrimento. Já teve dia que eu tava me alegrando aqui de eu bater o sino com a criança, o sino da esperança, e no outro dia uma criança tá falecendo e eu tô no velório. Então, assim, pensa como é que tá. Fica, né, o emocional oscila demais, né? Não, cara, você tem que ter estrutura. Aí você volta para casa, um filho, uma esposa, as suas contas, que não para. Continuar com o projeto, você precisa continuar com esse projeto, que as pessoas acreditarem em você, sabe? Acreditar no seu projeto, falar assim, cara, eu preciso de todo mundo, cara. O que você precisa? Cara, eu não gosto de falar que eu preciso de dinheiro, porque então fica parecendo que a gente tá pedindo as coisas. Deus sabe o nosso coração, sabe? Mas se você tivesse mais recursos, você conseguiria ir mais longe, igual hoje. Olha que legal, cara. Quantos quilômetros que é a casa de Nazaré da minha casa? E eu pude ir lá e levar que seja 2 horas de alegria para aquelas crianças. De abraçar elas, de falar do super-herói maior que Jesus. Cara, se a gente tem recurso, a gente vai do Brasil inteiro. A gente vai para a Europa, vai para qualquer lugar do mundo ali. Eu não sou o cara que preocupa com as crianças só de Uberlândia. Sou apaixonado com as minhas crianças lá. Cuido, mas tem muita criança que está precisando só de um abraço, uma palavra, de um super-herói em algum lugar, cara. Sabe? Se as pessoas não têm condição, impulsiona alguém que você conhece aí que faz isso para poder ir em algum lugar, falar, abraçar essas crianças. Seja um instrumento. Porque quando você abençoa a pessoa para ir, você está indo junto. Exato. É parte daquilo que você acredita, está indo junto, sabe? As pessoas que acreditam em você, ela está indo junto com você. Mesmo que ela fisicamente ela não vai, mas ela vai, cara. Quantas pessoas aí que só gostam de ficar no oculto, mas abençoa os projetos, sabe? Então, assim, quem faz parte disso, cara, tem certeza que só tem a ganhar. Só tem se alegrar, só tem... Você vê um rosto de uma criança daquela lá, te abraçar, te falar que tá dormindo, sem dormir, com vontade de se esperando chegar lá. Sabe, eu queria igual um menino daqui lá que virar pra mim e falar que tá chorando, que tava com saudade de mim. Aí lá no quarto dele, que eu fui lá todo arrumadinho no quarto dele, com um boneco do Batman lá no quarto dele. Então, um Batmóvel lá, eles brincando. Então, assim, é uma esperança, sabe? Levar uma esperança pra eles. Esse trabalho eu vejo que é uma esperança, né? De falar algo que eles vão abraçar aquilo com fé, que eles vão conseguir crescer e se tornar um super-herói na vida de alguém. Sabe, inspirar pessoas, sabe? Ser uma inspiração para alguém. Quantas crianças que estão no Brasil inteiro aí vestindo de Batman? Porque viu o Fábio Júnior Batman, porque o adulto, cara, em São Paulo que tem um monte de gente que hoje veste de Batman por causa de mim. Então, assim, eu fico feliz demais disso, cara. Isso não é meu. Isso é um propósito de Deus, sabe? Então, assim, eu não me preocupo que se alguém quer fazer o que eu faço, mas que faça melhor que eu. Não me preocupo. Se quer fazer o que eu faço, tudo certo, mas faça melhor que eu, cara. Faz muito melhor que eu. Aí eu vou me alegrar. Mas se fizer pior, não. Aí você vai queimar né, o propósito. E vamos aproveitar esse ensejo. Há pouco eu agradeci os patrocinadores. E assim, a gente comentou, tem os que não acreditam, tem os haters, enfim. A gente não está nem preocupado com isso. Aproveita esse momento e deixa o Pix. Fala para o pessoal que para poder ajudar, a gente vai divulgar de todas as formas possíveis para que esse projeto continue indo cada vez mais longe. Então aproveita esse nosso espaço e divulga aí o seu Pix para essa ação, para esse projeto. O Pix hoje, cara, eu tenho até que formalizar lá, mas hoje o Pix é meu telefone, é 34 997 67 5364. É o meu Pix hoje, Itaú Fábio Júnior Oliveira Vieira. Então, assim, o legal de pessoas de longe
Qualquer coisa que eles quiserem mandar de presente, me chama no direct, que eu dou meu endereço e eles mandam. Pode ser brinquedo, pode ser livrinho, pode ser carrinho, qualquer coisa, né? Que se quer abençoar o projeto, fazer parceria com o Batmóvel ou com o Batman mesmo, eu tô assim, a gente está à disposição para poder fazer e impulsionar. O recurso, o valor, eu consigo comprar as revistinhas, fazer as revistinhas que eu entrego lá, porque eu fazia muito brinquedo, eu comprava muito brinquedo para levar, e brinquedo ficou muito caro. Depois da pandemia, brinquedo que era R$5, R$4, foi para 20, 15. Então, pensa você ver lá agora hoje, 40 crianças, se a gente for comprar 40 brinquedos toda semana, se eu tivesse comprado 40 ontem, no CD, 40 hoje, dá R$2.000. Exato. Você vê, aí mais a despesa em deslocamento, né? Então, assim, fica muito caro, né? O projeto, ele já é um projeto caro para mim, mas eu fico tentando ali enxugar para alcançar e nunca deixar ninguém sem entregar nada. Que, o legal é que a gente fez o desenho hoje. Hoje foi muito legal. A gente fez o desenho, eu tive que aprender na marra a fazer o desenho do símbolo do Batman. Que já é alguma coisa, né? Melhor que entregar nada, né? Sim. Já fica ali um autógrafo, para eles poderem pintar. Foi algo personalizado, né? Colocou o nome das crianças, foi bem legal. Mas é legal você levar uma revistinha, porque a revistinha que eu produzi, ela é como se fosse um passatempo, como se fosse o Bob Goods que eles têm hoje. Eu fiz lá com as fotos das crianças, coloca no chat, história no desenho. Então ele tem ali eu falo do meu super-herói que é Jesus, que é o maior super-herói de todos. Falo também para eles que tem que se alimentar bem, isso aqui torna algo preventivo. Sim. Se alimentar, tem que estudar. Fica tudo isso lá nessa revistinha. Tem um caça-palavra para eles passar o tempo e muitos desenhos para colorir. Então no hospital, os desenhos para colorir, ele passa tempo. Né? Não é igual um brinquedo, você entrega um brinquedo, brinca ali e joga pro lado. Fica ali em cima da cama ali no hospital enchendo aquilo ali. O passatempo não, a revistinha eles podem colorir hoje, enjoa um pouco, colore de manhã, colore de tarde, colore outro dia, acaba sendo no mínimo uma semana. Ela colorindo, passando o tempo dela. Então quem quiser ajudar de qualquer forma, sempre é bom o valor, porque eu consigo ajudar a comprar as coisas e também ir, né? Ou seja, o combustível do carro, seja a manutenção do carro. Então, quem sentir no coração aí, quiser chamar lá no direct, no Instagram, né? Perfeito. E você sentir no coração, meu irmão. Fazer parte desse reino. Perfeito. E assim, a gente vai falar. A gente tem aqui um herói nacional, que é o Senna. A gente tem o Batman, que é um super-herói. E o que a gente... Eu sei que você tem uma frase sua, né? Eu queria que você falasse ela. Porque a gente começou o programa falando que a gente trouxe o Batman da luz, né? Isso. Então, antes de você falar, emendando o assunto, nesse seu super-herói e a frase, qual é o maior vilão que você enfrenta hoje? Qual é o Coringa que você enfrenta hoje? O maior vilão que eu enfrento hoje, cara? Pior que eu creio que a maior dificuldade que eu tenho hoje são tantas, né? Assim, que a gente tem dificuldade. Eu creio que às vezes a dificuldade financeira atrapalha um pouco você fazer o ID, né? E às vezes o vilão que mais pode ser que me atrapalha hoje é essas pessoas que estão do nosso lado, que a gente pode acreditar, e às vezes ela, na verdade, te estender a mão, elas te tacam uma flecha, né? Pode ser que seja isso, né? Para mim, assim, eu vejo todas as dificuldades para crescimento, mas que nada possa nos parar, sabe? O vilão é não desistir, o maior vilão é não aceitar, né? Esse maior vilão é isso, cara, assim. Eu vejo que nas dificuldades mesmo, assim, que a gente tem no dia a dia, a gente não para, não desistir. Às vezes o maior vilão, às vezes é nós mesmos, né? Se for olhar, o maior vilão da nossa vida é nós mesmos, que para, desiste ou não acredita naquilo que a gente está fazendo, né? Porque a sua mente acha que ela que vai fazer você parar, você não acreditar. Se você não acredita naquilo ou você desanima, é você mesmo, não é o outro que vai te parar. Você parou porque você quis, você parou porque você aceitou, você parou porque... Eu acho que a nossa mente é o nosso maior vilão. Eu creio que a nossa mente é o nosso maior vilão, de ficar ali tentando te parar, tentando te diminuir, né? Eu creio que pode ser que seja o maior vilão hoje, às vezes é a nossa própria mente mesmo, o nosso ego, né? É o nosso maior vilão.
Eu creio que pode ser. E o antídoto que está dentro da sua frase, qual é a sua frase? O maior super-herói de todos, Jesus Cristo. O resto é fantasia. Que a gente possa crer nesse super-herói, sabe, né? E saber que o resto é fantasia. E essa câmera é sua, se quiser falar com alguém. Você que está aí, que está desanimado, que está triste, que está doente, que não acredita mais em você, você possa entender, de fato, se você precisa de um super-herói, existe esse super-herói. Se chama Jesus Cristo. É o único super-herói verdadeiro. O resto é fantasia. E o Batmóvel, como surgiu? Eu falo isso porque eu tive a honra de poder estar andando com o Batmóvel, uma velocidade incrível. Foi muito legal aqui em Jundiaí. Não teve como a gente voar porque... Exatamente. Foi mágico. Como é que ele surgiu? O Batmóvel, eu tive um sonho de fazer algo diferente para as crianças. E o Felipe Gato era uma das crianças que me impulsionou. Quando eu entrei no hospital, eu falava com algumas crianças assim, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai embora para casa de Batmóvel. Porque às vezes tem criança que não quer tomar medicação, tem criança que não está querendo mais deixar os médicos pegar os acessos deles. Aí eu falava coisas assim, se você fizer isso, eu vou te levar para casa de Batmóvel. Só que eu não tinha um Batmóvel ainda. E eu estava tentando vender a minha casa lá uma casa que eu tinha para poder comprar o Batmóvel, que depois da pandemia ficou muito caro, né? O carro que eu queria, que era o Camaro. E aí eu tentando comprar e não conseguia vender nada, as coisas difíceis de vender. Aí, tipo assim, não conseguia vender do preço que valia as coisas, né? Aí a casa que eu tinha lá, ela foi avaliada na faixa de uns 600 mil. Pensei, eu vendo essa casa, compro um apartamento mais barato e compro o Batmóvel e monto esse carro. Aí ninguém, cara, proposta nenhuma. Aí um corretor lá, o cara na época falou assim, tem um comprador aqui, ele paga 250. Pra você ver que loucura. Se com a casa avaliada em 600 mil, né, uma localização boa, com 500, se eu tivesse, eu não compraria ela na época. E o cara ofereceu 250. Tipo assim, era o cara que mexe com o negócio, eu entendo, né? O cara tinha 250, ele ofereceu. Mas eu creio que Deus ali, ele estava me testando. Se eu teria coragem mesmo de pagar um preço para me viver algo muito maior. Então, se a gente tiver coragem de pagar o preço para viver algo maior, algo extraordinário, então não tem que preocupar com o preço das coisas, mas pelo valor daquilo que Deus vai trazer para nós. Se eu tiver isso no meu coração, entender isso, que o preço ele não é maior que o valor das coisas, então o preço de 600 mil para mim existia um valor muito maior do que o Batmóvel, do que o preço daquele imóvel. É um propósito, né? Cara, o que eu vivi, né? Eu fui vender o imóvel. Eu falei com a minha esposa, né? Que ela pensava aqui, ela abraçou o propósito comigo. Se o cara é casado, ele tem que ter um propósito com a esposa dele, tem que ter o sim dela, né? E ela sempre abraçou esse projeto comigo, de todo o coração, sempre teve comigo, me impulsionou várias vezes, que eu tento desanimar, né? Quantas vezes que eu falo, não, vou parar com isso, não aguento mais, sofro demais, é muito sofrido. Cara, é só sofrimento, você viu hoje? É só sofrimento. Alegria é quando a criança é curada, aí é alegria. Sim. Quando a criança é alcançada, aí é alegria. Porque é muito sofrimento, é roupa quente, pesado, machuca a máscara, desgasta. O guri tava querendo jogar bola contigo no sol, no sol, querendo correr lá, e como é que você fala que não? Você vai lá um pouquinho e brinca. Ou você vê o sofrimento das mães nesse hospital, é muito sofrido. Aí eu consegui vender, comprei e montei o carro. Aí a galera me ajudou lá, a empresa Max Performance, o Luciano e o Mauro. Eles conseguiram me ajudar, eles modificaram o carro para mim, arrumou uns patrocínios, juntou a galera da cidade lá, as pessoas que me conhecem. Quando você faz algo certo, quando é algo verdadeiro, cara, as pessoas veem verdade naquilo e elas acabam ajudando. E lá as pessoas me ajudou a modificar o carro. Eu creio que agora que estou com um projeto novo de montar o carro do Batman mesmo, Deus vai levantar pessoas para me ajudar nesse projeto também, que é um projeto um valor mais alto, mas eu creio que vai alcançar muito mais ainda as crianças, pessoas. O projeto vai crescer ainda mais com isso. A gente não pode parar, e eu tenho que acreditar nisso em primeiro lugar, né? Sim. Eu tenho que dar os primeiros passos. E depois que eu vivi isso, que eu consegui montar o carro, eu vivi coisas que o dinheiro não consegue comprar. Eu vivi lugares e acessos que o dinheiro nunca vai conseguir pagar para estar. Porque não é sobre você pagar para você estar, é sobre você investir para que aquilo possa te posicionar em estar em lugares maiores e mais longe. E eu tenho chegado em lugares muito mais longe depois que eu montei o Batmóvel. O Batmóvel para mim foi um presente de Deus. Foi algo que estava no meu coração, do desenho que estava no meu coração. Sem desenho nem no papel, Deus me entregou.
Deus fez. E, na verdade, Deus fez melhor ainda, né? Quando eu comprei o carro, fui no hospital, ele original, preto, já foi sensacional, mas depois que eu recebi ele da forma da transformação, ainda foi, para mim, foi maior ainda, gratificante demais para mim. Até hoje sou grato demais aos meninos, a quem abençoou, cada pessoa que abençoou, que ofertou, sou grato demais. Às vezes tem pessoas que eu nem conheço, né? Eu quero falar que é obrigado por tudo que você fez, por esse propósito, por esse projeto, e ainda faz, né? Várias pessoas às vezes ofertam, abençoam, né? Então, eu nunca consegui fazer nada para poder vender, porque as pessoas têm abençoado, então ajuda, parece um cara igual você, vem pra cá, tal, ajuda, oferta. Então, eu creio que quando é de Deus, Deus vai preparar as pessoas certas, vai preparar o recurso certo, e não precisa de sobrar nada. Se der para poder pagar e quitar a conta, tudo certo. E aproveitando isso, eu queria fazer duas perguntas em uma, porque você entrou em alguns momentos, você falou sobre família. Queria que você falasse um pouquinho. Você tem três filhos, né? Um deles está aqui com a gente, tem a sua esposa. Eu queria que você definisse reconhecimento, né? Do Batman e do Fábio Júnior. O que você sente, o que é reconhecimento? E eu queria que você falasse um pouquinho da sua família. Reconhecimento você fala de físico ou do projeto, do que você vem desenvolvendo. O que é reconhecimento para ti? Reconhecimento é valorizar aquilo que você faz. Reconhecimento é isso. As pessoas, eu creio que as pessoas valorizar o seu esforço é reconhecimento para mim. E família para mim é tudo, cara. Minha família, para mim, foi o maior presente e a maior conquista. Quanto tempo você está longe da tua esposa, tuas duas filhas? Hoje vai para 8 ou 9 dias. Saudade. Nossa, cara, é uma saudade que aperta. Muita saudade da minha esposa, dos meus filhos, das minhas meninas. Né? Ainda bem que o João está comigo aí, que ele tira um pouco dessa, né, essa saudade, mas a gente acaba assim, ardendo no coração, a vontade de acelerar, de ir embora, né? Se elas estivessem aqui agora, seria melhor, né? Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. E elas fazem toda a diferença, né, cara, nesse projeto. Elas fazem parte desse projeto, né? Isso não é um projeto meu. Entendi. Né? Isso não é nada meu. Isso é nosso, é da minha família, das pessoas que me ajudam, pessoas que estão aqui. Você faz parte disso hoje. Você também tem certeza que hoje faz parte desse corpo, né, que cresceu. Pode ter certeza, pode contar comigo, que eu puder fazer para impulsionar o seu projeto, sua vida também. É isso, é uma família em prol do reino, sabe? Então, eu tenho certeza que, como família também, eu creio que você também vai transformar um pouco hoje os pensamentos, né? Que tudo eu falo é sabedoria, é discernimento, o propósito de qual das coisas, o propósito desse projeto, o propósito da minha família, né? Então, a gente tem que saber como cuidar, como fazer, a gente tem que saber o que fazer com essas coisas que Deus nos dá, né? Se Deus me deu uma família, eu tenho que cuidar bem dela. Se Deus me deu filhos, eu tenho que cuidar bem deles. Eu tenho que ser testemunho para eles. Não só ficar falando, sabe? Que o mundo tá cheio de pessoas que falam demais, né? Tem gente, igual você fala, fala chefe. Tem gente que tá falando demais e às vezes tá vivendo de menos, né? Então, que as pessoas, chefe de família, possam falar aquilo que é necessário, né? Possam falar algo que transforma seus filhos, que inspira eles, que também transforma a vida da sua esposa ou do seu esposo. Então, assim, que as pessoas possam entender e viver isso, sabe? Saber que a família é o maior tesouro que a gente tem na terra. Que eu costumo falar assim, ó, na Bíblia fala assim que Jesus disse que nós faríamos coisas maiores que ele fez. E uma das coisas que, eu acho que na verdade a única coisa que eu creio que Jesus não fez foi cuidar de uma família. Foi ter uma esposa e filhos. Porque se ele não veio para esse propósito também. Sim, mas se ele viesse, ele seria o maior exemplo para nós, de esposo, de pai e de ensinar os filhos. Pode ser que ele seria o maior exemplo. E às vezes o mundo hoje está carente disso, de paternidade, porque às vezes não teve um cara igual ele para inspirar, um cara perfeito, né? E nós estamos vivendo um mundo hoje que falta paternidade, assim, em geral, em todas as áreas, em todos os lugares, está faltando um pai, sabe? Falta um pai dentro de casa, falta um pai por onde, nos hospitais, toda hora, todo o ambiente você entra, falta um pai ali. Onde a gente estava hoje, exato. Uma casa, um abrigo, que as crianças tudo sem pai.
Verdade. Olha que loucura. Se aquelas 40 crianças tivessem um pai de verdade, cara. Tivesse um pai igual eu mesmo. Eu falo, não sou melhor que ninguém não, pelo menos sou um pai. Eu não deixo meus filhos. Tudo que eles vão fazer, eu tenho que estar sabendo onde que eles estão, o que eles precisam, sabe? Eles inspiram. O João Gabriel, meu filho, veste as minhas roupas, porque ele quer vestir igual eu. Porque eu, graças a Deus, até as roupas que eu vi se inspira ele, sabe? Ele quer ser igual eu. Ele quer fazer o que eu faço. Então eu creio que isso é ser um pai, sabe? Um pai que é referência para o seu filho. Então, assim, os meus filhos, eles querem fazer o que eu faço. A minha menina está estudando Direito, porque eu estudei Direito. Que legal. Então, a gente ser pai, cara. A minha menina mais nova, ela é a Batgirl, porque eu sou o Batman. Olha isso. Então, cara, se você inspirar a sua família para ser se você ser referência, você é um bom pai. Então, o que falta é um bom pai. Legal. Se a gente tem um pai, meu irmão, pode ter certeza, o resto vai ser fichinha para você conquistar. O resto você vai ter assim, ó, fácil demais na sua vida. Você falou o seu testemunho. Exatamente. Né? O seu sofrimento da sua vida inteira foi falta de pai. Foi. Né? E hoje, aí, às vezes, até eu creio, assim, em nome de Jesus, que hoje possa ser um podcast, mas que você possa estar liberando perdão para esse pai. Você possa olhar no meu olho e fazer de conta que eu sou seu pai. Você está perdoado. Eu te peço perdão como um pai na sua vida. Por tudo aquilo que seu pai não fez, que eu posso ser esse pai para você, que eu posso te pedir perdão e te perdoar também. Amém? Amém? Amém. Você quer falar? Como, se eu olhar no meu olho e falar para mim como se tivesse... O que você queria falar para seu pai? Se eu fosse seu pai agora, o que você queria falar para ele? Eu te perdoo, pai. Amém. Amém. Obrigado, filho. É isso. Sabe? Olhar para você como um filho, meu irmão. A gente tem que olhar para as pessoas como irmão. Como irmão. E se precisar de ser um pai, quantos irmãos que é pai hoje? Que cuida dos irmãos mais novos, ou que cuida dos irmãos mais velhos, sabendo que nós devemos ser pai dessas pessoas, precisa, sabe? A paternidade é isso, é olhar para o irmão e falar assim, ó, ei, você não pode fazer isso não. Ei, me perdoa. Ei, eu tô aqui, se precisar. Amém? Amém. Deus possa tirar, né, essa luta que você carregou muitos anos, falta de paternidade, sabe? Que a gente possa acreditar que tem muitas pessoas na rua, muitos filhos aí na rua, precisando de um pai nosso, e a gente pode ser pai deles. Dentro da igreja que eu congrego, eu tenho muitos filhos. Nos hospitais, eu tenho muitos filhos. Dentro da minha casa, eu tenho muitos filhos. Que a gente possa ser pai dessas pessoas, sabe? E eu posso quebrar pedir autorização para a produção, posso quebrar um protocolo. No final do programa, você poderia deixar uma mensagem para suas filhas, para sua esposa. Amém. Seu filho está aqui. Mas antes disso, eu queria que você visse esse vídeo aqui que a gente preparou com muito carinho para você. É só você dar o play. É igual aquele vídeo do Anjinho do Capetinho. Aí você me quebra. Chefe, vai ali atrás junto. Vai estar a família inteira. A Andréia filma. É só... Pera aí, chefe. Agora aí você me quebra. A sua família toda junto. Joãozão. Abaixa um pouco, João. Oi, pai. A gente quer dizer que nós te amamos muito, que a gente apoia muito tudo isso que você está vivendo, e a gente crê que Deus ele tem um propósito muito grandioso na sua vida, e que através da sua vida, né, o Senhor tem cumprido grandes coisas, e a gente está morrendo de saudade e ansiosos para que você e o João Gabriel cheguem logo. Papai, te amo. Obrigada, pai, por tudo. Estou com muita saudade de você. Você faz falta aqui, e a gente tem oração por vocês, pelo propósito que vocês estão vivendo aí. E é isso. Continue sendo cuidado por Deus. E eu amo muito você. Um beijo. Você é louco. Vocês me quebram. Você é doido. Que loucura, velho. Ontem lá na churrascaria eu chamei o João de canto. Pode passar, João, pode passar.
Eu chamei o João de canto e falei, você consegue um vídeo desse aí? Você viu que ele levantava o tempo inteiro, enfim. Eu vi que ele sumiu. Era pra esse... Uma hora ele sumiu lá. Esse momento aí que... Eu pensei, João tá de rolo. Ele deu uma sumida. E a gente fez isso com um coração muito aberto. Pra você... Sabia que você estava há muito tempo longe. Cara, é uma missão, né? Na verdade, assim, é loucura o que Deus fez na minha vida com o Batman. O Batman é algo verdadeiro na minha vida, assim. Isso não é uma brincadeira, tanto é que eu não faço evento, não faço festa, não faço aniversário. Eu só vou em missão mesmo, só loucura. Sabe? Quando eu chamei o João Gabriel para viajar comigo, eu falei, você está preparado para o que Deus vai fazer com nós? Que nós estamos indo na missão. Já chegou, a primeira viagem já foi lá em Belo Horizonte, uma dificuldade lá, depois chegou Juiz de Fora. A gente, Juiz de Fora, aconteceu toda aquela tragédia lá, a gente socorrendo as pessoas, ajudando. Foi pro Rio de Janeiro, depois a gente veio para São Paulo, e depois Rio de Janeiro, lá no centro, ainda foi para Maricá, no Rio, vim para São Paulo, a gente viveu tudo que a gente tem vivido aí, sabe? E até agora, eu sei que ainda Deus ainda tem mais um pouco, ainda até volta para casa. E é uma missão, cara. Isso aqui foi uma missão, isso aqui não é uma brincadeira, sabe? As pessoas podem rir e brincar, o Batman e tal. Esse Batman aqui não tá para brincar. Deus me trouxe esse projeto na minha vida como uma missão, como um propósito, uma estratégia de alcançar as pessoas, de falar de Jesus e salvar pessoas mesmo, sabe? Literalmente, salvar pessoas física e espiritual, sabe? Tirar elas do engano, do sofrimento, da angústia. Deus tem me levado, cara, é algo muito real, muito verdadeiro, sabe? Por isso que eu invisto tudo que eu posso, eu faço tudo que eu posso para poder abençoar essas pessoas, cuidar e passar onde que eu passar, não perder ninguém, não deixar de ser sensível à voz do Espírito Santo, para poder passar despercebido de alguém, que seja qualquer pessoa, que seja um morador de rua, que seja um empresário, que seja qualquer pessoa que Deus colocar no meu caminho, sabe? Que eu não fique disperso, sabe? Aquilo que Deus quer me usar para fazer. Que eu falo, Deus me usa mesmo, cara. Deus me usa por onde eu for. Ainda mais quando eu saí de casa e largar minha família. Eu já recebi vários convites para estar em vários lugares, eu nunca aceitei, porque se for para mim andar à toa, eu não vou. Se não for para mim poder orar, falar de Jesus, alcançar alguém, cara, eu prefiro ficar 1000 vezes com a minha família que eu amo tanto, sabe? Com essa família linda e abençoada que Deus me deu. Eles é o que eu tenho de mais valioso. Eu não tenho que perder tempo querendo conquistar outras coisas mais. Eu não fico correndo atrás de coisas mais, que eu já tenho tudo que eu preciso, que é minha família, sabe? Honrar minha esposa, honrar meus filhos. É a melhor coisa que eu posso fazer hoje como ser humano é essa. Que você que está aí, que não honra sua família, não honra seus filhos, não honra sua esposa, para de correr atrás de coisas. E lembra disso, que você tem mais valioso na sua vida é a sua família e é os seus filhos. Então, que você para de ficar correndo atrás de coisas e lembra que você já tem o que você precisa. Perfeito. Chefe, a gente está chegando ao final do nosso programa. E antes de você deixar as considerações finais, um dos nossos patrocinadores do programa trouxe aqui pra gente, né, a Top Dog, um lanche para depois a gente Maravilha, hein? Poder desfrutar. Ele abençoa nossa vida, nosso podcast, e é algo mágico, assim, são coisas desse tipo. Quando eu chamei as pessoas, né, para falar assim, será que consegue abençoar, ajudar com valor XYZ? Ele falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, no final do podcast eu vou chegar lá, André chegou, subiu lá, e eu vou abençoar com um jantar especial para vocês. Maravilha. É muito bom, é um dos melhores dogs que eu já comi, ele é prensado, vale muito a pena. E eu queria que você deixasse suas considerações finais, né? Deixasse seus contatos, e mais uma vez, deixe o seu Pix para que as pessoas possam continuar abençoando você nesse projeto incrível e maravilhoso, irmão. Quero só agradecer, né, todas as pessoas que comentaram, que impulsionam, que curtem, a galera toda de São Paulo, que tem me abençoado muito nesse projeto. Não, às vezes a gente preocupa só com um recurso Pix, mas a mídia hoje ela alcança muito mais, alcança pessoas, que o objetivo é isso, é alcançar a quantidade de pessoas maior para falar desse super-herói que é Cristo e ajudar crianças, ajudar os pais a poder encontrar um caminho e sair do sofrimento, da angústia. Então, assim, que eu só quero agradecer, né, ao Marcelo, a todas as pessoas que me convidaram em São Paulo, aos projetos que virão, que Deus tem preparado. Eu sei que tem muita coisa legal em São Paulo para acontecer ainda, em nível Brasil. Então, que assim, fica do fundo do meu coração a gratidão de poder estar com cada um que eu estive e aqueles que eu ainda vou estar. Então, assim, em nome de Jesus, que
que você possa ser sensível à voz do Espírito Santo para poder ter coragem de impulsionar esse projeto, sabe, falar sobre esse super-herói verdadeiro que é Jesus, e saber que esse Batman aqui, ele saiu das trevas para a luz, para viver algo que só Jesus pode fazer a gente viver. Muito obrigado, minha família, Maiara, João, Maria Gabriela, Maria Alice, meus pastores, né, que me impulsionam. Quero agradecer vocês, a igreja, que tem me impulsionado, que tem me liberado para mim poder sair em missão, que tem orado, que tem abençoado, que tem me impulsionado, às vezes até nas palavras. Meu pastor, quando eu fui enviado para essa igreja lá, ele declarou umas palavras sobre a minha vida, que tem acontecido tudo que ele tem falado. Então, as palavras que você declara, sabe, na vida das pessoas, e tem declarado na minha vida, assim, e que possa ser 100 vezes mais na sua vida. Obrigado, meu irmão, por tudo. É muito difícil expressar a alegria que está no meu coração aqui, de estar aqui hoje, ter conhecido sua esposa, de saber que, né, a gente vai, daqui uns dias a gente está festejando aí, né, cada dia mais. Então, assim, eu às vezes, não é que eu não tenho palavras, mas eu não consigo expressar o tamanho da gratidão de estar aqui hoje, sabe, de fazer esse podcast sem a máscara, o primeiro podcast que eu faço sem a máscara, para falar de mim, não falar somente do super-herói do Batman, mas acaba sendo tudo um conjunto, tá tudo junto. Então, assim, obrigado, gratidão, só tenho que agradecer mesmo tudo que Deus tem feito na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, em todo o Brasil, sabe? Mas em São Paulo, muitas coisas grandes têm acontecido na minha vida. Deus tem falado comigo, é para você ir, não é para você preocupar com nada, que Ele vai fazer tudo, e eu tenho vivido isso. Que agora eu vou voltar para casa, que Deus me abençoe nessa volta, né? Eu vou estar aqui em São Paulo ainda amanhã. Tinha algumas outras agendas que eu vou tentar marcá-las para... que não foi marcado data, então marcá-las mais para frente, para fazer uma agenda, para mim estar aqui de novo. E que eu possa voltar, sabendo assim que eu tenho grandes amigos aqui, e você é um deles, né? Um grande irmão, nem amigo, né? A Bíblia fala que a gente tem amigos mais chegados que irmão. Eu tenho certeza que você é um grande amigo para mim hoje. E tudo, onde eu passei, o podcast do Crentão, os meninos lá também, cara. Muito legal. O pastor Rony lá, depois de passar o contato dele para vocês poderem comunicar. É um cara cheio da presença de Deus, cheio de propósito, um cara de um coração grande. Então, assim, eu tenho só a agradecer, né? O meu momento aqui nem é falar muito, é gratidão. Obrigado e obrigado. Perfeito. E enquanto você estava falando, Deus tocou no meu coração. A partir de hoje, sem você saber, você vai se tornar o patrocinador do meu programa, onde todos os programas que eu fizer vai aparecer o logotipo do Batman e o seu @ embaixo. Amém. E no meu Instagram, a gente está batendo aí 62 mil pessoas, e eu vou estar compartilhando tudo que eu puder para poder te ajudar. Amém. E fazer as coisas acontecerem. Amém. Fechado? Obrigado. Deus abençoe. Tenho certeza, se você plantar na minha vida, você vai colher 100 vezes mais. Amém. Amém. Eu tenho certeza. E a gente vai chegando ao final de mais um podcast Fala Chefe. E com muito carinho no coração, eu quero deixar uma frase nova para o momento. A vida tem o seu começo, o seu meio e sua continuidade, que é o agora. Até o próximo programa.